Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. 31 graus aqui em São Paulo, um final de tarde excelente, 19 horas. 19 não, 17 horas, né, com 19 minutos, o dia 7/10 de 2020, uma quarta-feira. Tivemos ata do Federal Reserve. Vou trazer aqui para vocês alguns trechos importantes, né? Vamos ver se teve algum efeito sobre o mercado, né? Então, por exemplo, melhora nas condições financeiras reflete medidas de apoio à economia. Então, não tem estímulos, né? De acordo com o presidente Donald Trump. Será que as bolsas americanas arrefeceram? Arrefeceram nada, estão subindo 2%. Aí diz aqui, de forma geral, dirigentes esperam manter a política monetária acomodatícia natural. Em alguns países, como o Japão, por exemplo, a gente já tem juros negativos. Ok? Política de juros vai depender da evolução do cenário econômico. Isso é natural. Eu tinha separado um outro aqui. Demanda fraca e preços baixos de petróleo pressionam a inflação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos investiram muito naquela indústria do xisto, né? E aí eu vou falar do fluxo cambial. Vou focar aqui no fluxo cambial da semana anterior. No ano, né, o fluxo cambial é negativo, em 18,668 bilhões, sendo que o canal financeiro é o mais importante para a gente, né? Então, pelo canal financeiro, saída líquida de 53,342 milhões é algo recorde. Em grande parte isso é por causa da renda fixa também, né, que passou a não ficar interessante para os investidores estrangeiros. E aí em setembro, fluxo cambial negativo de 3,482 bilhões, sendo que no canal financeiro, saída líquida de 4,557 bilhões. Ok? E o que é importante, né? A gente vê o fluxo cambial da semana passada, de 28/9 ao dia 2/10. Canal financeiro, saída líquida de 366 milhões de dólares. E o saldo positivo na semana passada fica por conta do fluxo comercial. Quando a gente traz aqui, pessoal, o estudo da posição no mercado à vista, por exemplo, para os estrangeiros. Primeiro, no mercado futuro, os estrangeiros estão comprados, amanheceram hoje com 33.906 contratos na ponta compradora, os institucionais vendidos em 24.335. Quando a gente vai para o mercado à vista, mais uma vez, eles fecharam um mês negativo, né? Então setembro fechou com um saldo negativo de 2.397.087.087. E até o dia 5, né, tem 2 dias de delay, saldo negativo de 894.474.000, quer dizer, não é só na renda fixa, né, que os investidores estrangeiros perderam interesse no Brasil. Isso de forma até natural. Na renda variável também, eles continuam vendendo. E os institucionais estão na ponta compradora, pessoas físicas também. Agora, eles estão comprados no índice, né? Então, eles ganharam bem no índice. Não, aliás, eles perderam no índice porque eles estão comprados. Só que eles trabalharam vendidos no mercado de ação, estão fazendo aí praticamente um hedge. Ok? Vendidos em ações, comprados em índice. Eles perderam no índice, mas, por exemplo, no dólar, né, que teve uma alta muito forte, falando um pouco aí de fluxo, eu sei que muita gente gosta. No dólar eles estão absolutamente comprados, institucionais vendidos. Como subiu, eles ganharam no dólar, institucionais perderam no dólar. Perfeito? Então vamos falar aqui de DI1F25. Temos os juros aí na tela. Uma LTA, uma LTB mais curtinha. Ele sentiu essa região. Lembra que eu comentei de manhã que eu realizaria lucro aqui em cima? Dito e feito. Agora ele volta para o topo anterior e respeitou.
O 6.530 foi a mínima do dia, uma situação indefinida. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas o trade de guerrilha foi comprar aqui, né, no suporte, e vender aqui em cima. Aí nós temos o IFNC, o índice do setor financeiro. O fechamento de hoje é muito importante, fechou perto da mínima, né? Tem um fantasminha aqui para quem está vendido chamado ombro, cabeça, ombro invertido, ou um fio de esperança para quem está comprado em bancos? Tem, só que o fechamento foi na mínima. Né? Inclusive eu acho que dá a gente traçar algo mais ou menos assim, ó. Então ele fechou praticamente colado em uma LTA. Se ela for perdida e levar junto o 9.307, o 9.308, aí as mínimas recentes, na região de 9.230, serão alvos naturais. Temos BBS3, queda também, tanto a máxima quanto a mínima de hoje são mais baixas que a de ontem, e perde em fechamento a média móvel de 5 períodos. Pode fazer, quando eu falo ombro, cabeça, ombro invertido, seria isso aqui, ó. Eu estou vendido, né? Mas tenho consciência de que a gente pode ter uma figura aqui de inflexão. Aí tem que ficar esperto, de repente zerar a parcial, tentar girar. A gente refez, né, a posição. Eu tinha zerado 30% da posição quase na mínima da... Ó, vê aqui, então é isso que eu estou dizendo. A gente aqui no mini índice, na sexta-feira, a gente zerou o fechamento foi 93.300, a gente zerou 30%, no meu caso 150 contratos, a 93.400, nós fomos muito bem. E aí conforme aí o mercado subiu, não vou detalhar os pontos aqui, mas a gente refez a posição completa, estamos vendidos com posição full novamente. Melhorou um pouco o preço médio, né? Melhorou tanto assim, porque é só um terço, 30% da posição, mas melhorou o preço médio, já é um ganho, né? Então, esse é o caso de Banco do Brasil, daí a gente tem Bradesco, né? Seria o ombro, cabeça, poderia até cair nos 19,40, que poderíamos entender que tem possibilidade ainda do oco invertido, seria o fio de esperança para compra. Se essa figura for anulada, vem na parte baixa aqui do canal. Aí teremos YouTube 4, novamente, né, uma queda 0,74. E novamente tentou romper a LTB sem sucesso. Tem a ideia, uma possibilidade do oco? Tem, do oco invertido. Né? Seria uma esperança para quem está comprado e para quem está vendido. Se tiver oco invertido em vários bancos, aí talvez não faça sentido manter a venda, correto? Porque os bancos, no mínimo, eles são capazes de segurar a onda, mesmo que os outros setores ainda derrapem. Mas é uma hipótese ainda, o fechamento foi negativo, mínimas e máximas mais baixas que ontem. Itaúsa tem tá mais para um oco, né, o ombro, cabeça e ombros aí circulados, mas a gente poderia, por exemplo, imaginar um ombro, cabeça, ombro invertido também. Então o mercado, ainda mais tendo feriado na segunda, amanhã e sexta-feira deve ter mais volatilidade do que hoje e ontem. Sambi caiu, mas ainda acima da LTB rompida e das médias, mas não me passa confiança, volume muito baixo. E aí a gente vai ter Ambev, né? Novamente veio acima do 13,65. Ele poderia ter sido usado como stop inteligente para quem está comprado e deixa uma estrela cadente longe da média, fora da banda. É um sinal de uma provável correção. E B3SA3, né? Parece que ela está preparando a perda aqui do 53,06. Nas últimas 4 sessões, ó, vejam as mínimas: 53,06, 53,19, 53,41, 53,21. É o ponto a ser vencido pela venda. Daí a gente vai ter o BOVA11, que já fechou também, máxima e mínimas mais baixas que ontem. Qual que é o ponto-chave aqui? É o eixo do W, a 91,97. Né? Fechou a 2 centavos
É isso mesmo, 91,97, fechou a 2 centavos desse ponto. Um cenário enigmático. A gente vai ver a mesma leitura para o Ibov. O ponto aqui no Ibov seria região de 95,486. Fechou levemente acima. Nós temos aqui uma espécie de triângulo, né, uma LTB que quase foi testada. Ela derrubou o preço, fechou 0,09 de queda, mas a mínima e a máxima são mais baixas que ontem. Então isso é relevante, é importante. Aí vamos ver o IVVB11. O IVVB11 em alta, né? Seguindo aí o S&P, lembrando que ele é inversamente proporcional ao dólar, né? Subiu 0,51. Então, nós temos aqui um cenário de descanso com uma barra importante. E olha, o stop é muito fácil. A gente pode trabalhar com 207,38 ou 207,70. Se titubear por aqui, pode sim deixar um topo duplo, e se romper, você utiliza esse ponto como referência. Como tem um gap acima do preço, se o mercado estiver animado, fecha esse gap aqui facilmente, eu acho. O único ponto que daria a venda seria a perda de 201,50, não ocorreu. E mostra muita força porque não chegou nem a tocar a média de 21 a correção. Aqui tem um focinho, talvez seja desproporcional o mastro com a bandeira, mas tem focinho e tem orelha de mastro bandeira, e rompeu a linha superior do padrão. Aí temos Petro e Vale a seguir. Petro 4. Fez o que tinha que fazer, tocou a média de 21 e o fundo anterior a 20,71 veio no 19,54 testar essa região como suporte, veio no 19,56. O divisor de águas para mim entre a compra e a venda é o 20,06, que seria o eixo aqui de um possível W, só que fechou abaixo hoje, né? Então enfraquece a Petrobras. Talvez o caminho mais provável seja o fechamento desse gap aqui mesmo, mas tem gap também acima. E aí vamos ver a Vale sem a referência do minério por enquanto. A Vale subiu forte, né? Ela anulou esse candle de ontem, e para tocar 61 é só um sopro, né? Tem aqui o 60 com 59, foi tocado, deixou uma sombra. Um gráfico enrolado a 60 com 24, 60 e 27. De repente, para quem está comprado, pode começar a trabalhar com aquela ideia de estopar somente abaixo da mínima do dia anterior, perto do fechamento. Eu acho que é uma estratégia que nesse momento faz sentido. E aí, fazendo um giro aqui pelo petróleo. Petróleo, eu penso que ele está dando chance de realização de lucro. Ok, está acima das médias da LTB, mas eu acho que tem volume forte. Ou de repente você está comprado, quer manter, pega a mínima de hoje, que é 30,57, coloca um stop ali no 39,57, 39,40, por exemplo, no WTI. E no caso do Brent, pode trabalhar com a mínima de hoje, 41,38, 41,25, por exemplo, em stop inteligente. Aí nós temos o Bitcoin com as bandas de Bollinger cada vez mais justapostas, nós temos um triângulo. Pro lado que romper, eu penso que vai dar samba. As bolsas da Europa, vocês podem ver no cenário em vídeo, o estudo está feito lá. E a gente chega no índice Nasdaq. Deixa eu ver se tem algum recado, alguma coisa aqui no meu WhatsApp. Está tudo certinho. O índice Nasdaq é impressionante. Ele tem um viés de alta, né? Anula o candle de ontem. Então, de repente, se começar a enrolar por aqui, pode deixar em um topo duplo com eixo a 11,033. Pode, mas não tem sinal ainda, né? A mesma coisa aqui do Dow Jones. Ele tem um viés altista, né, uma região importante de resistência 28,365.
Pode formar um topo por aqui? Pode, mas a média está colada no preço, anulou o candle de ontem, então só se tiver um algo novo, né? Esse algo novo não apareceu hoje. A gente tem aqui também o objetivo, né? Isso daqui nada mais é que uma simetria em V, né? Uma região importante de 3.429 pontos. A máxima de ontem foi 3.431. Parecia que ia formar um topo aqui, né? Um engolfo, tal. Hoje vem um candle e anula tudo. Então essa é a realidade do mercado norte-americano. Aí nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, que traz consigo uma composição parecida com o BOVA11. Né? Se o mercado realmente vacilar aqui no Brasil, a parte baixa do canal seria alvo, mais ou menos essa região aqui de 26 dólares com 21 centavos. E aí temos o VIX, que é o índice do medo, Volatility Index norte-americano. Pela quarta sessão toca LTB e sente, mas ainda tem as médias como suporte. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. O DXY está numa LTA que a gente já conhece, vai definir o rumo logo logo. E a seguir o Ibovespa em dólares, né? Também trabalhando na parte alta no Marobuzu de anteontem, mas né, qual que é o ponto-chave aqui, o eixo de uma possível figura de alta? É o 16.918. Se perder, arrefece totalmente, eu penso que vem nas mínimas mais recentes. Antes da gente falar do mini índice, eu vou falar de empresas polêmicas aqui. Primeiro é a OIBR3. A OIBR3, né, ela perdeu aquele ímpeto, né, até o interesse do próprio mercado. Você não vê o pessoal falando tanto nas redes sociais ou nos fóruns. De vez em quando eu passeio por alguns e coisas do gênero. Né? Se eu tivesse comprado nesse ativo, eu não acredito, por exemplo, que ela faça mais um rally no curto prazo. E se perder essa LTA, ela pode fazer aquele esquema da prancha do pirata, tal, que o ativo muito calmo, tal, pirata, você acha que se é amigo do pirata, ele vai lá, te empurra na água para os tubarões. O outro ativo polêmico é o IRBR3. Ontem eu comentei claramente com vocês, esse tipo de barra com volume, pessoal, não é oportunidade de compra. Quem ensina isso, ensina errado. Isso daqui é uma barra elefante, é uma barra de ignição. O candle anterior estava fora da banda, ela adentrou a banda, ela tem volume, ela tem amplitude, então é porrada, ainda com gap desse aberto. Né? Então é mais uma empresa polêmica, né? Cielo. Cielo é um ativo que ele meio que ele foi condenado pelo mercado. O mercado, seja porque os robôs estão programados para tal, os traders de banco, as pessoas físicas, a razão pouco importa. Eu vi isso acontecer com o OGX, eu vi acontecer com Positivo e agora, por exemplo, é com Cielo, né? Às vezes o mercado, ele, em alguns momentos, né, com fundamentos, sem fundamentos, o mercado, o viés, assim, a ideia, qualquer oportunidade, o mercado vende o ativo, meio que ele é condenado. Ele é, até uma palavra forte, amaldiçoado assim, pelo mercado. Tá parecendo Edir Macedo, né? É o caso de Cielo, ela vem na média porrada, na LTB porrada, média porrada, perde suporte, bate. Fica de lado, porrada, ainda mais quando tem um gap aberto. Ó. É o 368, a Cielo deve vir aqui no 368. Eu falei isso aqui em cima. Não é? Quando ela fez esse padrão, rompimento falso, do 5,57, o gap vai puxar o preço. Não é? Como diria um trader mais dramático, é uma judiação o ativo estar nesse preço, mas é a vida. Né? O ativo, a empresa não ajuda também, em alguns momentos ajuda, mas o mercado arrebenta o papel na venda e é isso. Né? Aí tem Cogna também, né? É mais uma ação que o mercado adora vender. E pessoal, para ficar bem claro, eu não estou comprado em RBR, não estou comprado em Cielo, não estou comprado em Oi, não estou comprado em Cogna.
Eu só estou falando aqui o que eu vejo. A Cogna mesmo, quando ela fez essa barra de ignição, o que eu comentei com vocês? Tiro certo aqui. Certo é muito pretensioso, mas muito provável que viesse nos R$6, ainda mais quando perdeu o eixo aqui a 803, né, de um topo duplo com um topo mais baixo, um pouquinho que o anterior. E quando ela perdeu a região de 5,92, tinha um gap para fechar, 5,67, né, que é onde eu teria zerado parte da minha posição, uma parte no 6. E olha, de repente você vai caminhando com uns 30%, 40% para quem está vendido e vai seguindo. Não tem nenhum sinal de fundo, né? Vai realizando, de repente ela cai um pouco, você vai realizando o lucro e a vida segue. E para a gente finalizar os estudos de hoje, vamos falar do mini índice. Não, o mini índice deve ter ajustado praticamente igual ontem. Ele tocou novamente a LTB, desceu, está um pouquinho abaixo do 95.590, que é esse eixo de W aqui, que pode falhar, e se falhar vai trazer o preço para os 93.140, na minha visão. E aí quando a gente pega um gráfico de 30 minutos, bastante volatilidade, uma linha de retorno, né? Houve um rompimento falso do 96.325, aí fez uma correção mais tênue, aí veio a porrada, né? Se a gente trabalhar dessa maneira com uma LTA, essa LTA ela foi perdida, mas de hoje para amanhã muita coisa pode acontecer. É um ativo que, apesar do cenário baixista, quem está vendido, como eu e o meu grupo, a gente tem que ficar. E apesar de ter perdido uma LTA, tem um possível ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Né? Aqui está a cabeça. Né? É um cenário, a gente poderia entender aqui um ombro. Então, assim, hoje em dia, para você operar, você tem que ter a parte psicológica bem desenvolvida, que é um dos pontos fortes dos meus alunos, senão você acaba mexendo muito na posição, trocando os pés pelas mãos. Eu vou mudar a cor aqui só para ficar mais visível, né? De repente algo assim, ou então mesmo uma queda até 95.100, 95.125 aqui, pode ser para formar um segundo ombro. Aí nós temos uma mínima 95.210. Agora, se perder o 95.125, aí desconfigura o oco invertido e aí o 94.760 seria um ponto de teste antes dos 93.140 aqui embaixo. Perfeito? Então é isso aí, saúde e paz a todos, deixem o like, compartilhem o vídeo, falem da Top Traders nas suas redes sociais, a gente gosta de um crescimento orgânico, tal, a gente investe pouquíssimo em publicidade. Entre no Telegram, está aqui à disposição na parte alta aqui do nosso canal do YouTube. E hoje tem Corinthians e Santos. O meu palpite hoje é um palpite modesto, né? Eu entendo que o Corinthians vai fazer 3-0 no Santos e o último gol vai ser do Cássio de pênalti, só para ele tirar a onda, na Neoquímica Arena, 19 horas. E parece que a torcida está no estádio, ficam os cantos lá, você fala, caramba, eles deixam gravado lá e é muito bacana. Então, Corinthians 3, Santos 0, pode me cobrar. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!